Bom dia. Vamos começar a ver aqui, né, no capítulo 1, versículo 15 e 16 de Efésios, uma oração que o apóstolo Paulo faz, né, para os cristãos. E é interessante que o que ele pede nessa oração. E nessa semana, nós vamos, no decorrer dessa semana, ver essa petição que ele faz, que é um modelo também do que nós devemos orar pela igreja. Então ele diz assim, no capítulo 1, versículo 15 e 16: Pelo que ouvindo eu também a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesse de dar graças a Deus por vós, lembrando de vós nas minhas orações. Essa epístola ele escreve sempre orando, que é a primeira oração que ele faz. Por quê? Porque talvez essa seja a epístola de verdade espiritual mais profunda, onde ele fala sobre a igreja. E para nós entendermos e discernir essas verdades, é necessária a oração. E ele começa no capítulo 1, no início do capítulo 1, do versículo 1 a 14, mostrando todas as bênçãos que os cristãos têm em Cristo Jesus. Ele mostra que toda a Trindade está envolvida nesse processo. Ele diz que o Pai nos escolheu e nos adotou como filhos. Ele diz que o Filho nos redimiu e nos perdoou ao oferecer um sacrifício perfeito na cruz. Ele diz que o Espírito Santo nos selou e nos deu a sua garantia de que todas as promessas de Deus vão se cumprir na nossa vida. Aí ele começa a orar, porque essas bênçãos, elas estão à disposição dos cristãos. Aí ele sabe usufruir disso, ele ora para que eles entendam numa amplitude maior e começa a usufruir de todos os privilégios que Deus concede aos seus filhos. E nessa oração que ele fez, ele começa dando graças a Deus, porque ele vê que esses irmãos de Efésios, ele já demonstra algumas virtudes cristãs. Ele fala da fé e do amor fraternal. E aí começa a dar ação de graças a Deus, porque sempre ele tinha esse aspecto positivo. E quando ele olhava para a igreja, por pior que fosse a situação de uma igreja, o apóstolo Paulo também via virtudes. Ele não tinha um olhar excessivamente crítico nessas comunidades de fé que ele havia plantado. E é assim que nós temos que olhar para a igreja, é com os olhos de Deus. Então esses irmãos já tinham uma fé em Cristo e que demonstravam através das suas ações o amor fraternal. Agora ele vai continuar orando para que ele tenha outras virtudes e tenha discernimento espiritual. Que Cristo te abençoe durante todo esse dia.